O resto tudo é burocratizado e agora é judicializado. Para falar desse tema também, eu preciso de um apoio jurídico. Então, convidamos aqui a nossa grande amiga aí, que está agora no YouTube também com o canal dela, Fabiana Barroso. Fabiana Barroso, obrigado pela tua presença, agradeço aqui a tua disponibilidade em participar aqui no Comunicação e Política. Te agradeço por você estar doando o teu tempo nas redes sociais. Tem pessoas que são incríveis, pessoas essenciais para esse momento que a gente está vivendo. Fabiana Barroso, o Evandro Pontes, a Ludmila Lins. Eu vejo, assim, 3 pessoas que poderiam estar fazendo coisas muito mais produtivas para a sua vida pessoal, mas decidiram se dedicar aí a essa causa e que todos nós estamos participando. Fabiana, obrigado, se apresenta aí para o pessoal e vamos começar a desvendar esse novelo aí. Obrigada, Fernando, a honra é minha, ainda mais estar nesse rol tão primoroso aí com a Ludmila Grillo, que realmente ela vai além, né, porque às vezes ela é sufocada pelo Conselho Nacional de Justiça, e nosso amigo em comum, Evandro Pontes, que sim, é um grande amigo, eu me espelho nele, tenho orgulho dele, então é muito legal a gente fazer esse grupo aí de amigos crescerem e a gente poder informar as pessoas das coisas que são verdades, porque o que a gente fala é a verdade, né? E às vezes, o mundo político está muito junto com o mundo jurídico, porque eles judicializam tudo, como você falou, e agora ontem, né, a gente presenciou todo um circo ali formado por Tabata Amaral, por Alexandre Frota, são 25 parlamentares que foram lá no STF protocolar uma denúncia ao ministro da Educação, né, o Abraham, e são 25 parlamentares que assinaram, e essa denúncia é o que a gente vai conversar hoje, os detalhes de como que está essa petição e dos problemas ali, que é uma calamidade de ver. Eu acho que a gente pode analisar toda essa história, junto com todo mundo que está aqui, a gente pode fazer uma análise em 2 sentidos. Eu adorei quando a gente conversou para poder fazer essa transmissão aqui, porque você pode pegar toda a parte legal, que é a parte que eu não tenho capacidade para avaliar, mas eu quero trazer para o pessoal também um ponto que cabe muito a mim transmitir, que foi um ponto que eu conversei pessoalmente com o próprio Abraham Weintraub. O Weintraub, ele esclareceu para mim alguns pontos que a gente não pode ignorar, a gente não pode deixar passar batido, porque no fundo, Fabiana, é a força motriz de tudo aquilo que na imprensa começou sendo passado como uma fritura e que agora está muito claro para a gente, Fabiana, nunca houve fritura. Foi sempre uma tentativa de um golpe aplicado por pessoas da área privada que estão tentando interferir na política sem entrar nela pelas urnas, interferindo nessa política de uma forma bizarra, que é manietar o presidencialismo através da judicialização da execução de políticas públicas. O pedido de impeachment do Abraham Weintraub, quando você vê, tem lá os argumentos jurídicos que você vai explicar para a gente, eu dei uma olhada, mas você vê que, na verdade, os argumentos jurídicos que são usados ali são apenas ferramentas para poder embasar um desejo puramente comercial. E aí o Abraham estava contando para a gente que a grande luta que ele está tendo hoje no Ministério da Educação, inicial, não é nem a luta de fazer, é a luta de desfazer. Agora, olha o ponto que a gente chegou no Brasil. Você tem pautas como cultura, como educação, como esporte, que são pautas onde você não entra com um plano de governo. Porque eu vou fazer isso, vou fazer o programa tal, vou fazer aquilo outro. Não, você entra para falar o seguinte, olha, o que eu vou fazer, a gente conversa depois. Primeiro eu vou te falar o que eu vou desfazer. Eu vou fechar o programa tal, vou cancelar a secretaria tal. Pô, isso é triste a gente ter chegado nesse ponto. É ótimo a gente estar vendo isso ser feito, porque a gente sabe que é necessário. Mas que triste a gente ter chegado nesse ponto. Um ponto onde a gente elege pessoas para desfazer coisas. E esse pedido de impeachment do Abraham Weintraub não é nada mais, nada menos do que um protesto, né? Vamos dizer assim, a última cartada
de um grupo empresarial da área privada que está querendo de volta todo o poder turbinado que eles tinham lá no governo Dilma. Porque no governo Dilma, a Dilma turbinou o FIES, turbinou o ProUni, turbinou o Pronatec. E todo esse turbinar da educação, entre aspas, porque se pelo menos tivesse, né, essa recompensa, né, roubamos, mas educamos o Brasil. Não, é puramente roubo. Eles criam um cartel da área privada onde você vai começar a ter mega empresários da área da educação. É o cara que é dono de 5, 6, 7 redes de escola. Então, assim, até na área educacional, os caras querem detonar o livre mercado. Eu confesso que eu estou meio por fora dos aspectos jurídicos ali dessa questão. E aí eu peço para que você explique para todo mundo, e vai explicar para mim também, vou discutir com toda a atenção do mundo. Todo mundo que está participando, gente, obrigado. Eu peço que você compartilhe esse link nas redes sociais. O que a gente vai falar aqui é muito importante. A Fabiana já me adiantou por alto o que é, e é muito importante o que ela vai dizer. Se você tiver alguma pergunta para a Fabiana ou para mim, ou algum comentário, manda um superchat. Superchat você pergunta, eu me comprometo a ler, e é óbvio, é uma boa vontade sua de estar ajudando financeiramente o nosso trabalho. A Fabiana está com o canal dela no YouTube, eu peço que você procure aí, o Fabiana Barroso, procure o canal dela, se inscreve. A gente tem que ter esse apoio de vocês, não tem como, a gente precisa de like, de inscrição. Então, dá esse apoio para a gente, participa aqui com a gente, vamos escutar a Fabiana e vamos entender mais dessa história. E depois eu vou dizer para você onde eu acho que tudo isso vai parar. Vamos lá, Fabiana, por favor. Perfeito, Fernando. Então, vamos lá. Então, a gente tem que entender aí esse contexto todo que você explicou político, não tem como desvincular a política do mundo jurídico nesse aspecto. Então, eles juntou esse grupo de parlamentares, ele é fruto de uma comissão que ficava no pé do ministro. Essa comissão ela era gerenciada ali pela Tabata Amaral. Então, assim, já era algo até que eu acho que o ministro previa, né? Tanto que ele foi, ano passado, se eu não me engano, a 7 convocações, já está com mais uma convocação para ir lá no Congresso Nacional, ficar respondendo o tempo inteiro esse pessoal, que na verdade você não quis falar, você quis ser educado, Fernando, mas eles não aceitam, né? Então, eles não aceitam o governo Bolsonaro, então ficam vendo formas de minar, né? Eles estão chorando, na verdade é essa. E sim, a gente também tem que ver que Tabata Amaral e companhia defendem esses grupos que o Fernando mencionou. Então, o que a gente vê desde o começo? A gente vê eles se apropriando ali, aproveitando, mostraram eles caminhando até o STF para protocolar uma denúncia, assim que é o nome da petição, uma denúncia por crime de responsabilidade. Essa petição ela é endereçada ao presidente do STF, que é o Dias Toffoli, e aí depois ela obedeceu um critério ali de sorteio e já caiu na mão do Lewandowski. Mas o que me importa, na verdade, é eu ver ali se tem alguma fundamentação jurídica por crime de responsabilidade. Nunca na história do Brasil houve aí um pedido de impeachment, né, uma denúncia que pode acarretar ali depois num processo de crime de responsabilidade que está na lei de impeachment, porque eles, na petição, eles condicionaram ali na lei de impeachment. E a gente vê, assim, que o primeiro argumento que eles usam para demonstrar que o ministro teria, sim, praticado um crime de responsabilidade, até meio ridículo, gente, desculpa eu rir, mas não tem muito fundamento, né? Era justamente em relação a 1 bilhão que a Lava Jato ali recuperou, a Lava Jato recuperou muito mais, mas foi feito um acordo. Esse acordo foi celebrado em setembro do ano passado, ou seja, pouquíssimo tempo, né, para as coisas assim, é pouquíssimo tempo. E ficou, acho que 1,6 bilhões para a educação, e o restante foi distribuído entre outras pastas ali. Isso foi um acordo feito pela PGR na época, que era a Raquel Dodge, e quem assinou foi o Maia, o Davi Alcolumbre e o nosso AGU. Então, tudo de forma clara e objetiva, e graças a Deus ali 1,6 bilhões iria para a educação. Só que aí o ministro tem essa dificuldade, que o MEC é completamente aparelhado pela esquerda. Sendo aparelhado pela esquerda, como que ele pode proteger, né? Então, que ele teve que estudar o que ele ia fazer com esse 1 bilhão. Não dá para ele jogar em qualquer lugar, né? 1,6 bilhão. É muito dinheiro que dá para fazer muita coisa. Então, ele foi preparar um projeto, né, para aplicar esse dinheiro. E esses parlamentares já afoitos, provavelmente, já sabendo da informação onde e como o ministro iria aplicar, já fizeram esse pedido de impeachment, dizendo, então, que ele incorria em crime de responsabilidade porque ele não havia
empregado esse dinheiro. Mas, gente, esse dinheiro foi liberado em setembro, no final de setembro. São pouquíssimos meses para se montar um grande projeto. E aí, agora há pouco, a gente vê o Abraham tuitando e dizendo que esse 1,6 bilhões de reais vai ser usado na educação. Como? Ele vai destinar para as creches. Então, ele disse que nunca houve um projeto tão grandioso como vai haver em relação à educação nas creches. Então, é o ministro se importando com a criança desde o princípio. E aí já perde o objeto jurídico ali deles, porque que crime de responsabilidade é esse se o ministro está, sim, aplicando o dinheiro e ainda havia ali recursos também que estava por aquele dinheiro, não estava pacificado. Ele só pôde ir lá e dispor desse dinheiro, dessa verba, quando ele tinha realmente a certeza de que estava na pasta, avocada na pasta dele. Então, agora ele está empregando. Então, o que a gente vê, na verdade, é um show midiático, uma petição super rasa, tem 21 páginas, vocês têm que contar que pelo menos as 2 primeiras páginas e as 2 últimas páginas são de assinaturas, né, que é o endereçamento ali, as pessoas que subscrevem, e entre elas a gente vê o senador Alessandro Vieira e Tabata Amaral, e aí nós vamos vendo ali a lista dos 25, o Frota também foi, e o restante ali a gente vê que eles colocam uma jurisprudência para dizer que o STF tem competência para julgar e processar o que é discutível, tem realmente lá um artigo 102 ali na C, na Constituição Federal, mas esse artigo também é preciso que haja ali a anuência do Senado. Então, a questão da competência, né, que é do processo em si, é questionável, e o que é pertinente mesmo, que é o objeto, a matéria que está discutindo, caiu por terra, porque não existe isso que o ministro esteja incorrendo em crime de responsabilidade. Eles estão forçando a barra, não há nada jurídico ali, não existe esse elemento. É tão rasa a petição, Fernando, que eu não consigo comentar, porque senão eu vou comentar sobre jurisprudência, que foi o que eles fizeram. E é tão, assim, ridículo também que eles pegaram matéria da Folha e printaram e colocaram ali, para dizer que o ministro não tinha aplicado essa verba. Então, assim, né, a gente aqui sabe que matéria da Folha nem sempre é a verdade. E eu fico até, assim, me causa indignação de tantas petições endereçadas ao STF, que é a nossa Suprema Corte, ter esse nível, com print de Twitter ou print de matérias de fontes duvidosas. É muito estranho. E não existe, né, também, por que eles não foram procurar o ministro? Também tem isso, né? Porque eles não foram falar, e aí, ministro? Porque eles iriam dar visibilidade para os projetos do Abraham. Então, a gente vê essa fritura toda, tentando ali uma forma jurídica que muito dificilmente vai colar, porque qual a fundamentação que existe para isso, né? Eu acho que mesmo na mão do Lewandowski, talvez a gente veja um show, porque a gente não sabe STF, a gente não sabe o que eles decidem, mas eu quero crer e tenho esperança que ainda existe lei e que eles vão cumprir os requisitos ali, sabendo que o judiciário não pode interferir no executivo e também o legislativo, que são os parlamentares, não podem interferir no executivo, como é nessa decisão, porque se assim fosse, era o Bolsonaro que deveria exonerar o ministro. O Bolsonaro conversou com o ministro e está tudo bem, não é, Fernando? Está tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu conversei com o Abraham, eu vi que tá tudo bem. Eu fiz um vídeo aqui, Fabiana, uma vez, uma transmissão aqui, onde eu falei algo que a gente precisa aprender. Veja só, hoje está muito claro, como a gente falou no comecinho, para quem chegou agora não viu, não ouviu. Nunca houve fritura do Abraham. Agora, houve campanha de hashtag. Nossa, a gente criou. Nós criamos uma campanha de hashtag. Nós criamos uma hashtag, uma campanha na internet. Fica Abraham Weintraub. Então, assim, a gente tem que... nós temos que ter muita calma, nós temos que ter muita estratégia. Nós estamos num momento... delicado, não vai acabar. Essa luta não tem vitória. Nessa luta que a gente está vivendo, não tem vitória. O Bolsonaro pode ficar 50 anos no poder. Vai ser 50 anos de pedido de impeachment, de protesto, de tribunal de Haia, o cacete A4. Então, a gente tem que saber lutar. Quando nós vamos para a rede social criar uma campanha Fica Abraham, a gente está dizendo que ele está quase saindo. Porque se não estiver saindo, para que criar campanha?
Então, assim, a gente tem que dominar a estratégia. Em algum momento teve fritura, tá muito claro agora, nunca houve fritura, porque fritura quem faz são os amigos, né? Quando os inimigos te detonam, isso não é fritura, eles estão querendo te sacanear mesmo, te matar mesmo. Então, o que está acontecendo é o pessoal da área privada. Vamos lá, a Tabata, para quem... Todo mundo conhece a carinha da Tabata, né? Aquela moça lindinha, né? Que você olha para ela e fala, meu Deus, é um anjo de Deus, né? Ela só vai fazer coisa boa, né? O que de mal pode vir de uma mocinha dessa, né? Então, assim, a Tabata, ela é um personagem criado pela iniciativa privada. A Tabata, ela é um enlatado, né? Ela é um enlatado da política. Se você olhar a prestação de contas da Tabata Amaral, você vai ver que a campanha dela, que ela é um Zé Ninguém, ela tem aquela carinha de moça do Leblon, mas, na verdade, assim, ela é ninguém, ela não tem dinheiro para bancar sua campanha política, ela não é um Luciano Huck. Se você olhar a prestação de contas da campanha da Tabata, você vê que ela fez uma campanha de quase 1,3 milhões de reais. Quem bancou a campanha da Tabata foi gente empresária da área educacional. Donos do Grupo Anima, gente metida justamente com a compra de redes de escolas privadas, escolas particulares. Esses caras foram os caras que financiaram a campanha da Tabata lá atrás, quando ela era só uma promessa. O que essa galera viu na Tabata? A gente tem que ver, eu coloquei aqui na capa desse vídeo, eu coloquei uma foto que uma inscrita aqui do canal me mandou, uma conterrânea minha lá de BH, ela tirou a foto na rua e me mandou. É uma foto de um outdoor que colocaram lá na rua, escrito #Fora Weintraub, inimigo da educação. Aí colocaram a foto do Abraham. Quem financiou esse outdoor? Sindifeb. É um sindicato da área educacional, junto com a turminha da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses caras financiaram a criação de uma campanha em rede social, tem perfil no Instagram, no Twitter, tem hashtag, tem tudo bonitinho, tem a artezinha feita na agência de publicidade, em defesa do Enem, do SISU e da Universidade Pública, #Fora Weintraub. Fabiana, tem algo que eu digo e que a gente não pode ignorar. O ensino público no Brasil, ele tem dono. Ele não é público. Ele não é público. O ensino público no Brasil, ele tem dono, e ele tem dono em duas esferas. Ele tem dono na esfera pública e o dono na esfera privada. Na esfera pública, a gente tem um grupo de sindicatos e organizações como o UNE, né, que está aí lutando para obrigar o estudante, que em tese é o cara que não tem dinheiro, não trabalha, ele só estuda, está obrigando o estudante a pagar para conseguir ter um direito adquirido, que eles tanto amam, né, que é o direito de pagar a metade do dobro. Nos shows, né, lá no Cinemark, para ver o Avengers, então o estudante da USP precisa pagar a metade. O Weintraub criou a carteira digital. Eu até vi, não sei se vocês viram, pessoal, no chat aí, de repente vocês não viram. Ontem eu vi na televisão uma propaganda, passando uma propaganda sobre a criação da carteira digital. Isso é maravilhoso, porque a gente tem que jogar na cara da sociedade, Fabiana e todo mundo que está aqui com a gente tem que jogar na cara da sociedade que o governo Bolsonaro quer baixar o combustível, que o governo Bolsonaro quer colocar a carteirinha digital gratuita. A gente tem que pegar essas ações e jogar na sociedade para que fique muito claro. A gente tem que chegar num ponto onde o eleitor comum, ele olhe e fala, ó, esse é o sacana que está querendo me ferrar, esse é o doido que está querendo fazer a coisa certa e não consegue. E eu sou o cliente final que estou aqui para receber o produto grátis ou o produto pago, grátis entre aspas, né? O produto com um custo real dos meus impostos ou um produto em que eu pague imposto e preço. Então a gente tem que fazer esse papel de esclarecer as coisas. Como a gente tem que fazer o papel de esclarecer quem é Tabata Amaral, e nós temos que fazer também o papel que é o seguinte, pessoal, Abraham vai cair com essa história, a gente vai ouvir a Fabiana. A minha visão, não. Isso aqui é mais um daqueles protestos da nossa, o senador Gazella, lá o Harry Potter. Isso aqui é mais um desses protestos. Esses caras têm uma máquina de advocacia para ficar processando quem luta contra eles. Agora, a gente tem... aí, Fabiano, eu quero te ouvir se você acha que se isso vai dar em alguma coisa, e quero te ouvir também a respeito disso aqui.
Inclusive, estamos sorteando hoje aqui o livro do John Stuart Mill, que é um cara que eu adoro quando ele fala sobre governo, administração pública, gestão. A gente está vendo agora, Fabiana, algo diferente do que a gente via antes, porque até então a gente estava vendo a rede, né, a saudosa rede, PSOL, esses caras metendo processo de impeachment em deputado e senador, que são cargos eletivos que a população escolheu e tem que ter, sim, a possibilidade da população, já que a gente não tem o recall, a gente tem que ter uma possibilidade de empichar esses caras, como fizemos com a estocadora de vento. Só que agora a gente está vendo uma coisa diferente. Os caras estão querendo aplicar, Fabiana, impeachment em ministro de Estado. Ministro de Estado é o cara da esfera do poder executivo. Ninguém votou no Abraham. Mas o Abraham é o cara que, mesmo que a gente não conhecesse, o Bolsonaro conhece. Então, o presidente que é eleito, ele nomeia pessoas sem voto, sem passar pela urna, ele nomeia executores para as ações públicas. E o que a gente está vendo agora, e eu sempre lembro aqui que a gente tem que saber atacar os problemas quando eles nascem, não quando eles viram um monstro, o que a gente está vendo agora é a tentativa da esquerda de desestabilizar a execução de políticas públicas, empinchando pessoas que foram, que chegaram ao exercício do seu cargo por indicação do presidente. O que nós estamos vendo, pessoal, é absolutamente um golpe. Um golpe no modelo de governo brasileiro. Se isso vira moda, meu amigo, isso aqui vai dar guerra civil, porque não vai ter um presidente mais que vai conseguir governar. Todo presidente que chegar nomeia seus ministros e a oposição, seja ela esquerda ou direita, entra na justiça e derruba o ministro. Então, assim, vamos lá, duas coisas. Fabiana, você acha que isso vai dar em alguma coisa? E, segundo lugar, essa visão que eu estou dando aqui, estou doido, estou falando bobagem? Não, né? A gente tem que olhar mesmo e tem que imaginar desde a parte trágica que pode acontecer até sendo pessimista ou otimista. Então, vamos lá. Sendo pessimista, vai abrir um precedente horroroso mesmo, como você está falando, que toda hora, então, o legislativo vai ficar questionando atos do executivo via judiciário. O que já é muito estranho, porque se a gente for ver, até uma questão que você acabou mencionando, parece que é outra coisa, mas é a mesma coisa, é em relação ao ICMS, porque o ICMS, então, que é legislativo, que é do Estado, ele, quando foi judicializado, lá o STF mandou voltar e falou, não, isso aí compete para vocês que são parlamentares falar a respeito lá do ICMS, como é que vocês vão tratar a respeito disso. E a mesma coisa agora, né? Então, o ministro de Estado, escolhido pelo Executivo, que nós elegemos, então aí a gente tem que ver a nossa democracia funcionando, né? Ele está sendo questionado, está sendo apontado com um crime de responsabilidade que é sério, que está lá na lei de impeachment, e pede, então, o impeachment. Ora, não seria, então, um pouco mais razoável que fizessem ali contra ele um crime, primeiro a apuração do crime, para ver se realmente aconteceu e ocorreu com provas robustas para movimentar, então, o nosso judiciário, o STF? Então, como eu vejo isso? Eu vejo que pela pobreza, essa palavra, da petição, eu não vejo ali que exista alguma maneira de sequer lascar ali no ministro da Educação. É preciso, sim, que vai ser aberto, se o processo realmente for recebido, vai ser aberto para a PGR se manifestar, para a AGU se manifestar, e aí a gente espera que todos eles se manifestem falando isso que eu estou dizendo, que não existem nem sequer indícios que o ministro tenha feito realmente algo ali que possa ensejar crime de responsabilidade, por consequência, crime de impeachment, né? Um impeachment que pode ser julgado ou pelo STF ou pelo próprio Senado, que até nisso eles estão na dúvida. Então, assim, eu vejo que eles estão tentando forçar tanto essa fritura externa, né, que não é realmente dentro do governo, é fora, vem de fora para dentro, e graças a Deus ali o ministro e o presidente estão bem, porque não sei se todos sabem essa informação, às vezes eu repito, mas é importante falar que o Abraham foi um dos responsáveis pelo plano de governo do Bolsonaro. Então ele conhece tudo que vai ser colocado ali para o governo e como proposta. Então, é muito difícil você resvalar aí nessa intimidade deles. Existe ali, sim,
ele é tão casca-grossa quanto o Bolsonaro. Ainda bem, ele é um cara preparadíssimo, é muito preparado. Eu ouvi a entrevista deles aí, fica a recomendação do Abraham na Rádio Shockwave, que deu lá para o nosso amigo Evandro Pontes. Sensacional a entrevista, porque ele fala disso, ele fala como é difícil, como que é aparelhado, que são 300 mil funcionários lá, que são carreiristas, que ele não consegue tirar, porque são carreiristas, então ele fica sempre de olho no boicote que pode haver. Só que isso que está acontecendo, na verdade, é uma falácia, é um grande circo, porque não tem o fato concreto. Vamos pegar aí o impeachment da Dilma, né? Qual que era? Tinha lá um fato concreto, ela deu uma pedalada fiscal, ela fez aquilo, foi provado. Ela só não está presa por uma outra questão ali que todo mundo sabe, que houve um fatiamento no STF, mas ela praticou, né? Então, assim, na época do Collor, ele também praticou ali um crime, né? Dançou pela Elba, mais ou menos isso, mas você via ali. Agora, você querer fazer essa ingerência num ministro de Estado, e são parlamentares que estão fazendo, é o perfeito circo. E eles precisam defender realmente o para que vieram. E para que vieram é isso, né? Defender as suas bancadas, os grupos econômicos que estão por detrás deles. O que é interessante que eu achei ontem, que até queria falar aqui, é que mostrou eles andando ali bonitinho, Tabata Amaral, andando com os parlamentares todos, e o Frota. E o Frota mostrou, e ele falou, olha, estou aqui junto com a Tabata Amaral, indo protocolar essa petição no STF, porque o ministro é isso, o ministro é aquilo. Ok. Aí, quando a Tabata foi mostrar a mesma cena no Twitter dela, ela cortou o Frota. Então, para a gente ver também que na hora do vamos ver, eles são unidos até a página 2, porque cada um defende o seu grupinho que está ali atrás deles, né? Então, essa coisa no Brasil de tal acordão, essas coisas de acordo que existe, a gente está vendo na prática. Porque se fosse uma coisa assim, séria, ao pé da letra, não teria como o STF receber. Que isso significa? Que o ministro ali, o Lewandowski, que está com uma relatoria disso, ia ler aquela petição de 21 páginas de quase nenhuma robustez, ele ia olhar e falar, não, pelo amor de Deus, essa petição aqui é inepta, e arquivaria e pronto, acabou. Isso seria, assim, o razoável, né? Mas a gente também sabe que o STF é o STF. Então, a gente agora vai para a postura mais pessimista possível. Ele vai receber e aí ele vai verificar se é ou não competência do STF fazer algo do tipo, que seria a parte processual, ver se a parte processual está ok, e depois ele iria para o mérito da questão, que é para ver se realmente ele cometeu crime de responsabilidade. Aonde eu fico sossegada nessa parte? Que eu não vi nenhum crime de responsabilidade. Se existe, eles não conseguiram comprovar. Então, portanto, ele tem que ser, de qualquer forma, ali, nem ser processado, né? Então, isso é uma bela de uma cortina de fumaça para problemas sérios aí que a gente está tendo com os parlamentares que não querem, por exemplo, o que você disse aí, pautar a MP da carteirinha digital, que vai vencer dia 16 de fevereiro. E aí, Maia? E aí, Rodrigo? Né, se vocês querem tanto, estão lutando, estão sofrendo pelas criancinhas do Brasil, por que não pauta? Por que não faz? Por que vai deixar uma medida efetiva aí, que foi do Bolsonaro, junto com o ministro da Educação, cair no ralo? Porque o dinheiro vai para a UBS e para a Uni. Então, isso é PCdoB, né? Partido Comunista do Brasil. Então, a gente vê toda essa mistureba aí, Fernanda. A gente vê hoje o mundo jurídico atrelado com o mundo político, e quando não se consegue resolver a coisa de forma política, então judicializam. E como você falou aí, a rede é realmente, né, um dos maiores, a bancada que fazia isso, realmente é um que mais, né, a cidadania também, o Podemos, então a gente vê, o próprio PT, a gente vê isso. E aí a minha esperança fica na formação da Aliança pelo Brasil, porque aí teremos um partido para entrar no STF, para acionar o STF, porque agora merecia também uma petição lá endereçada, falando que esses deputados, então, estão gastando dinheiro público fazendo tudo isso, né? Porque eles deveriam estar trabalhando ontem e saíram à tarde para fazer esse show.
É basicamente isso que eu tenho para falar, porque do ponto de vista jurídico, não tem embasamento. Eles colaram jurisprudência, print, depois o Fernando vai disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês verem essa petição, não tem muito o que falar. E para vocês verem também o acordo desse 1 bilhão que foi feito, foi assinado lá no final de setembro do ano passado. Então, isso que estão acusando o ministro, que ele não fez... Gente, setembro, né? Aí junta férias, o próprio recesso deles. Poxa, é razoável que em janeiro venha um bom projeto, e é isso que o ministro fez. Então, vamos ser razoáveis e tirar esse palco aí e parar de ficar caindo, como diz o Fernando, e acreditando que existe uma fritura quando tá tudo bem. Eu volto a falar, tá tudo bem, assim como tá tudo bem com o Moro, tá tudo bem com o Guedes, tá tudo bem, eles vão ter que engolir porque tá tudo bem. Exatamente, Fabiana. Deixa eu lembrar um outro aspecto aqui também, Fabiana. Assim, eu acho que esse aspecto dessa petição, desse documento, dessa tentativa aí, eu acho que deu para a gente esclarecer bastante, até mesmo porque é um material muito curto, como você mesmo disse. Você tem ali praticamente 15 páginas para você analisar. Exato. De um material que ele se baseia nisso. Eu estava lendo o pronunciamento também desses deputados, desses senadores, ele falando, não, mas também é porque o ministro ele não tem a liturgia do cargo, ele falaram isso, né? Da parte do decoro do ministro, como se coubesse ao STF verificar o decoro do ministro, está na petição. Essa é risível, né? Assim, é vexatório, porque como que vai discutir decoro? Também tem uma parte engraçada, foi bom você falar, que tá também na petição, vocês vão rir quando vocês lerem a petição. Eles colocaram aquele print onde o ministro responde acho que é um pai de uma aluna, falando que não conseguia receber alguma coisa ali do Enem, e o ministro então se prontifica e fala, olha aqui, eu resolvi, e passou um print que ele falou, e o caso foi resolvido. A eficiência do ministro, porque foi informal, foi ali pelo Twitter, porque o ministro responde para nós, meros mortais, eles caracterizaram aquilo como falta de decoro. Ora, as bolas, falta de decoro é fazer o que eles fazem. Falta de decoro é o Rodrigo Maia falar que está preocupado com as criancinhas no Brasil e viajar 238 vezes com o avião da FAB ano passado. Então, assim, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares, né, Fernando? Porque a gente sabe que a esquerda, ela usa semântica, então ela pega falta de decoro, que realmente acontece em massa, para colar, para dar pecha lá no nosso ministro da Educação, que de falta de decoro ele não tem nada. Ele só fala na lata, ele é casca grossa, igual o Bolsonaro. E se o povo votou no Bolsonaro, gosta dele também, porque eles são muito parecidos de perfil. Eles são muito coléricos e respondem na lata. Eu, particularmente, admiro demais o ministro, assim como admiro demais. Para mim não tem essa, o Bolsonaro pode falar, meu Deus. Bolsonaro está falando, assim como o ministro, o que o brasileiro está engasgado, está cansado, e aquilo é o nosso limite, que é tal também do politicamente correto, que a gente sabe que não se pode dizer nada, né? E ele vem rebater isso, que também faz parte da educação, faz parte da cultura, e a gente tem que ir na ferida, a ferida é essa. Exatamente, e além disso tudo, a gente não pode esquecer do seguinte, o estudante, Fabiana, todo mundo que está com a gente, estão aqui com mais de 1.600 pessoas, eu agradeço demais, gente, de coração, obrigado por vocês estarem aqui, eu vou ler o superchat, se você quiser ajudar o canal, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, manda um superchat para a gente, eu vou ler daqui a pouquinho, eu vou ler todos junto com a Fabiana aqui. A gente não pode esquecer do seguinte, desde janeiro de 2019, né, janeiro do ano passado, assim que o Bolsonaro ganhou, teve a transição, ele assumiu, o PT, ele começou a fazer reuniões lá na Federal do Rio de Janeiro. Aqui no Comunicação e Política a gente abordou isso, eu falei praticamente ao vivo, porque eles estavam fazendo a reunião e alguém me mandou uma filmagem ao vivo da reunião. Alguém estava fazendo uma live, me mandou, e eu comecei a comentar a reunião no outro dia, eu fiquei 2 horas falando sobre isso e tal. Os estudantes no Brasil, desde sempre, desde o governo Vargas, os estudantes eles são a massa de manobra das revoluções. Por quê? Porque jovem é o cara que não sabe de nada e tem certeza de tudo. Todos nós já fomos jovens. A gente sabe a beleza que é ser jovem. Você não sabe de porcaria nenhuma, mas você tem certeza de tudo, né? Você sabe mais que tua mãe, mais que seu pai, você sabe mais que seu professor, você é um gênio. Aí você vai crescendo e vai vendo que você é burro. Mas enquanto você é jovem, você é a massa de manobra perfeita. Os estudantes, desde a vitória do Bolsonaro, eles estão sendo instigados pela esquerda a tomarem as ruas do país.
Eles sempre vão ser a matéria-prima que os revolucionários querem usar para poder fazer uma movimentação popular nas ruas, pedindo que Bolsonaro saia do poder, exigindo a volta da democracia, o fim do genocídio das girafinhas. Então, quem vai salvar a Amazônia são os estudantes. É o estudante da Federal e agora vão tentar trazer também uma massa de alunos da escola particular. Olha só, meu filho, ele está na UNB, pública, estuda na UNB. Quando meu filho foi entrar na UNB, ele fez um cursinho aqui em Brasília, cursinho para entrar na UNB. Eu lembro que ele estudou esse cursinho, eu acho que foi 3 meses, uma coisa assim, 3 meses, 4 meses. E eu lembro porque, né, quem apanha não esquece, né? Foi R$7 mil. R$7 mil um cursinho. E eu me lembro que ele me contou o seguinte, o professor do cursinho, ele chegou no cursinho e começou a falar do Bolsonaro. Tempo de campanha, né? Ah, porque o Bolsonaro vai acabar com o Brasil, porque agora vocês estão elegendo o cara que vai destruir os pobres, vocês têm que entrar na UNB porque é a última turma da UNB, porque agora vai acabar a federal, vai acabar... Na escola particular, cursinho de R$7 mil para moleque de classe média entrar na universidade. Não estou falando aqui do cara que está lá na periferia, comendo lá uma bolachinha Mabel. Estou falando do cara classe média, que o pai vai levar no cursinho e pegar no final. Então, assim, nós estamos vendo uma movimentação que já exacerbou o Simpro, a escola pública. Os caras já estão atacando a categoria jovem. Então, todo mundo que está aqui, converse com seus filhos, converse com os teus parentes, com os teus sobrinhos, esteja envolvido em tudo isso, saiba ver, analisar o cenário amplo, ao invés de analisar apenas o cenário micro, né? Vamos conseguir ter uma visão grande sobre as coisas e entender que isso vai muito além de um processo de impeachment do Abraham Weintraub. Porque a nossa conclusão aqui, que eu e a Fabiana estamos chegando, junto com todos vocês, é de que isso não vai dar em nada. Agora, não vai dar em nada em quê? Não vai dar em nada no objeto que eles estão defendendo, que é o impeachment do Abraham Weintraub, baseado nessa denúncia aqui, né, nessa acusação aqui. Isso não vai dar em nada. Agora, o projeto macro, você não pode vaticinar hoje que não vai dar em nada, porque o projeto macro é um projeto de longo prazo. Está aí o Dirceu dando entrevista falando que eles estão trabalhando para 2026. O Dirceu não está trabalhando agora para essa eleição ou para 22. O Dirceu está trabalhando para 26. Então, a gente tem que saber analisar todo esse cenário para saber qual é a verdadeira luta. A verdadeira luta não é isso daqui. A gente está fazendo esse programa aqui especial para falar sobre isso, né? Aproveitando aqui a presença da Fabiana, que pode esclarecer a gente com as questões relacionadas aí ao processo em si, mas a gente também tem que, já que conseguimos aqui pacificar esse ponto, a gente tem que abrir também a discussão, abrir um horizonte para que a gente veja tudo que está para acontecer. Finalizando aqui, Fabiana, a minha visão assim é o seguinte: a área da educação talvez o último suspiro financeiro que a esquerda tenha para continuar lutando contra o Bolsonaro. Por quê? O Ricardo Salles, que vocês notaram que ele deu uma sumida dos holofotes, o Ricardo Salles, ele moeu, junto com a Damares, a parte das boquinhas das ONGs. Então, se a gente pensa nas áreas onde o progressismo atua, ele busca financiamento sempre público. Praticamente 90% aí do dinheiro que financia o progressismo, ele vem da área pública. No Brasil, eles buscavam isso de ONGs, foi cortado. Buscavam isso através de partidos políticos, perderam as boquinhas que tinham de dinheiro público do partido político, junto àquela velha história que eles ficam amassando o barro sempre da ditadura. As pessoas que recebiam as suas bolsas, recebiam os seus benefícios ali, as suas pensões, foi cortada pela Damares. Os sindicatos também. Isso. A parte do tráfico de drogas, o Sérgio Moro cortou, ou alguém aqui duvida que tem parlamentar financiado pelo PCC.
Então, se você analisa o governo Bolsonaro, você vê que o dinheiro do povo, ele está sendo interceptado no caminho em que antes ele chegava no poder político de esquerda, que é mais um braço da esquerda. A esquerda não é a política é um braço da esquerda. A esquerda é global e atua em todos os sentidos da humanidade. O braço político da esquerda, ele está morrendo de inanição. E uma das últimas áreas que resta é a área educacional. E quando você corta no tráfico de drogas, quando você corta nas pensões lá, vulgo pensões da ditadura, quando você corta o dinheiro das ONGs, você sabe o que acontece? Todos os boletos das ONGs, da galerinha da ditadura, da galerinha do tráfico de drogas, eles precisam ser pagos ainda, amigão. Então, eles começam a ser mandados para quem ainda está mamando. É a mesma coisa da tua casa. Tem você, tua esposa, teus filhos. Todo mundo perde o emprego. Só fica você empregado, você começa a pagar o boleto de todo mundo, irmão. A área educacional hoje, ela está sendo pressionada muito mais do que antes, porque hoje é a turminha da Uni, da UBS, é a turminha aí do Simpro, são esses caras que estão pagando os boletos, todos que estão vencidos, da turminha que foi derrubada pelo Sérgio Moro, pelo Ricardo Salles, pela Damares. A gente tem que ter essa visão para você saber até a pressão que o cara lá da UBS e da Uni está recebendo. O bafo quente na nuca dele, meu amigo, de toda a galera da esquerda que perdeu dinheiro e agora só sobra eles. Então, assim, vamos saber fazer essa leitura, vamos saber entender o que está acontecendo, até mesmo para você entender contra o que o Abraham está lutando. O Abraham hoje ele está lutando até mesmo em favor da própria vida. O que ele tem de ameaça de morte nas costas, não é brincadeira. É um cara que tem que andar com 2, 3 carros da Polícia Federal fazendo escolta pro cara. Agora, o ponto que a gente chegou, o nível que a gente chegou. Então, assim, vamos todo mundo se envolver nisso, vamos todo mundo entender, né, esse cenário macro, né, essa visão global, para a gente saber com o que estamos lidando. Fabiana, faz aí um apanhado final seu sobre essa história aí, vamos... Então, Fernando, é muito legal, realmente, o seu canal é muito bom, porque ele fala direto, né, você é especialista em comunicação, não é à toa que a comunicação fica bem clara. O que você acabou aí falando, você resumiu o plano da esquerda, né, você falou de onde vem a verba, como que eles atuam, e aí a gente tem também a New Left, a nova esquerda, que são essa social-democrata aí disfarçada, que não sei se vocês viram, mas depois vamos lá ver um videozinho do Emílio Surita, ele está no perfil do LexDex. Muito legal, aquilo lá sintetiza o que é um fabiano, né? Meu nome, infelizmente, minha mãe não sabia disso, mas é lá dos fabianos, né? E é exatamente aquilo. Então, o que a gente vê no Brasil, ou é aquela esquerda radical, né? Que agora a gente pode falar, porque ele foi condenado, então, de Lula ladrão, Lula corrupto, ou que eles estavam lá querendo, no videozinho do Emílio, eles falam ali muito bem falado, o Bolsonaro é muito grosso, eles querem conversar, aquele mediano. Tudo isso aí não existe, porque política é coisa para gente grande, né? É coisa para gente forte. Então, não é que nós somos radicais, não é que o Bolsonaro é radical, ele quer consertar o que está errado. E quando está muito errado, está muito virado para a direita, para a esquerda, você tem que virar o negócio para a direita. Então, tudo isso aí de viés, de ideologia, cai matando em cima lá do professor Olavo de Carvalho, que está fazendo o seu melhor, está deixando um legado, e eles estão ficando malucos, porque eles não têm nem pensadores, né, para poder enaltecer. A gente tem o professor Olavo que vai ficar e está criando ainda um legado que a gente vai enaltecer depois os alunos. Então, é assim, tudo isso a gente está vendo. E o STF... é aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu já falo isso de juiz de primeira instância, aquela velha máxima, né? Que cabeça de juiz ninguém conhece. Do STF, a gente até conhece um pouco, porque a gente começa a perceber, estudar quem está por detrás de cada um deles. Então, você acaba tendo uma leitura um pouco ali... Você consegue até dar uma previsibilidade jurídica. Mas, nesse caso, é algo tão esdrúxulo e tão inédito que realmente eu não sei lá se o Lewandowski não vai levar isso para frente. Mas, se levar, não tem crime de responsabilidade. O ministro não fez nada para que ensejasse crime de responsabilidade e tem algo grave aí que tem que ser levantado. Isso sim, a gente tem que ir para as redes lá e falar que é a ingerência do legislativo em cima do executivo. Que história é essa? Ainda pedindo intervenção do judiciário?
para tudo, né? Porque o Bolsonaro, eles querem tratar o Bolsonaro como se ele não tivesse autonomia nenhuma, e o Bolsonaro não é essa pessoa que eles vão controlar desse jeito. Então, o que a gente vê é uma grande briga de poder, nada além disso. Ontem foi um show de parlamentares que até são parlamentares que eu acho trágico-cômico, tipo Tabata Amaral, Alexandre Frota e eles, esses outros aí, e a gente fica aí nessa expectativa de dar o apoio ao nosso ministro, não porque ele não vai sair, como o Fernando falou, mas ele pediu, né? Ele pediu através das redes mais do que uma vez, ele pediu nessa entrevista também que eu vi lá da Shockwave, ele pede para que nós até subimos oração para ele, é um homem de fé, então para quem acredita, para que ore, porque ele luta mesmo com muita coisa. Realmente o MEC não é para qualquer um. Não é à toa que o Vélez, que era tão preparado, ficou um tempo ali, mas não tinha a casca grossa do ministro Abraham, que é um cara também que veio do mercado, então ele está sabendo o que ele está fazendo. Então vamos confiar, mais uma vez, porque está sendo um belíssimo ministério que ele está fazendo, nem deu ainda um ano, vai fazer um ano em março que o ministro está lá. Então, assim, a gente já tem que ver quem ele peitou, o que ele fez, o que ele conseguiu tirar da mão da esquerda, e a gente vê o Rodrigo Maia chorando, porque ele mandou o cara lá embora, né, do FND, do Fundo Nacional de Educação, que tinha um orçamento lá de 50 ou mais bilhões de reais. E esse cara, esse Rodrigo Dias, ele era irmão esqueci o nome, só que é Albi, que é o responsável aqui no governo Dória pelos transportes, pela Secretaria de Transporte do governo de São Paulo. É irmão desse Rodrigo Dias. Então, aí a gente vê que está tudo ligadinho. Aí dá para entender. É o que o Fernando falou. Quando a gente vê a coisa de forma macro, a gente começa a ver os conchavos, assim, a olho nu. E é isso que é importante. Então, eu vim aqui, agradeço, Fernando, muito obrigada. Obrigada a vocês todos aqui do Conexão, do Comunicação e Política, quase errei aí, quase fiz propaganda do Conexão, mas tudo bem, tá tudo em casa. Muita gente falava, vai lá no canal do Fernando. Então, gente, estou aqui no canal do Fernando. Realmente, a gente já teve o prazer de fazer parte ali da articulação conservadora, né, Fernando? A gente já se conheceu também, tivemos junto no CIPEC, e é sempre um prazer estar com você. Espero ter outras oportunidades para a gente conversar, bater um papo. Acho que a gente se agrega, que você é um especialista em comunicação e eu sou uma jurista, né? Eu vi que tinha gente perguntando, eu sou jurista, sou formada desde 2002 e tenho vários anos já, sou especializada em direito tributário, mas estou há muito tempo acompanhando todo esse panorama político, estudei regimento interno da Câmara dos Deputados, da Câmara do Senado e até do STF, é isso. Então, estamos nessa luta junto com a direita conservadora, então estamos todos juntos, né? É isso, basicamente isso. Se inscrevam lá no meu canal também, me dê essa oportunidade que eu estou começando, não tem nem um mês de canal. É isso aí, brigadão, Fabiana. Vamos ler o superchat juntos aqui, porque se tiver alguma dúvida, você responde para mim? Com certeza. Então vamos lá, a primeira delas sou eu, não mandei superchat não, mas vamos lá. Como você acabou de falar que você é do direito tributário, não sei se você viu os vídeos falando dos impostos do combustível que rolaram hoje pela manhã, que os impostos eles não incidem sobre o preço na refinaria, mas sim sobre o preço previsto. Aquilo ali faz sentido? Aquilo ali é aquilo mesmo? Sim, faz total sentido, porque o imposto sobre combustível, a gente tem que entender bem isso, né? Ele tem ali o grande percentual que é realmente estadual, o ICMS é um imposto estadual, e sobra ali alguns impostos da União. Por isso que o Bolsonaro até falou de zerar, porque é um imposto residual. O imposto principal dos combustíveis é o ICMS. Como o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele tem que sair da refinaria e fazer todo o percurso até chegar em tal estado. E eu vi realmente um vídeo aí de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, e o que ele fala é exatamente a verdade, porque na refinaria, que também o Bolsonaro falou, que na refinaria, ali já está o ICMS que veio, o produto já circulou, só que o ICMS é também um imposto em cascata. Quando ele vai chegar no estado, ele poderia chegar no estado, então, pelo preço que está na bomba, né? Porque se houve uma diminuição, só que não, eles precificam então eles ganham, como disse aquela pessoa ali, ele calculou cerca de 70%, é isso mesmo. Então, para o estado, ele acha que é muito difícil ele abrir parte dessa arrecadação, só que a gente tem que entender que isso não é tão loucura.
Por quê? Quando você baixa o imposto como o ICMS, que é só o ICMS dos combustíveis, isso é preciso ficar claro, não foi falado que iria anular, acabar com o ICMS total de todos os produtos, é em relação ao combustível. Se ele realmente sofresse ali uma alteração, uma diminuição, né, da alíquota, que em certos estados chega a 30%, de 24% a 34% mais ou menos por cento, ele iria facilitar a vida do brasileiro em geral. Isso, a economia, ela gira e você acaba pagando outros impostos, porque infelizmente o Estado está acostumado ali a viver sobre impostos, mas você tem um ganho ali na economia e muito veloz. Como a gente observa isso? Quando houve ali a greve dos caminhoneiros, a gente observou o contrário, que a economia parou. Então, dá um incentivo, que seria até os caminhoneiros, a gente ia ver a economia acelerar. Então, não existe muito nexo aí quando eu vejo essas afirmações tão fortes aí, como fez o Zema, falando que o Estado ia quebrar. O Estado já está quebrado e ele talvez não esteja vendo que realmente ele precisa mexer na alíquota e fazer que o preço seja, que se ficar aquela alíquota, que seja do preço real da bomba e não do preço mensurado, porque isso sim é o que acontece, Fernando. Ótimo, é uma solução. Foi uma solução óbvia para mim que sou leigo. Foi isso, né? A gente precisa nem. O pessoal do Novo, eles poderiam até argumentar: não, então vamos fazer o seguinte: mantém tudo igual, mantém o ICMS sobre combustível, tudo igual. Mas vamos parar de cobrar em cima do preço presumido e vamos começar a cobrar acima do preço real. Para mim ficou muito óbvio, muito fácil isso. Vamos lá, deixa eu começar a ler os superchats do pessoal. Gente, muito obrigado por tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda um superchat para a gente lê aqui ao vivo com a Fabiana ainda presente. Valério Via Correta, lembro que o ministro, em uma das falas, falou que não deixasse a educação brasileira virar um cartel. A Tabata tem segundas intenções junto com o Lemon. O próprio ministro falou isso muitas vezes, né, Fabiana? Ele já falou isso, que o Grupo Lemon, ele quer criar uma grande, que já existem, né, pessoal? Peraí, vamos deixar também isso aqui claro. Não é que as pessoas querem criar cartéis da educação. Já existe o cartel da educação. A educação no Brasil ela é cartelizada desde sempre. A educação pública, ela é do Simpro. A família da minha esposa, ela é praticamente toda da área educacional. Todo mundo ali é docente. Você não fala um ar dentro de uma escola pública sem pedir permissão para o conselho, sem pedir permissão para o sindicato. Não existe liberdade de pensamento. Não estou falando de liberdade de expressão. Não existe liberdade de pensamento dentro do ensino público. Então, o cartel na educação, ele sempre existiu no Brasil, tá? Falando de república, sempre existiu. O que a gente vê hoje é o cartel da educação privada, que antes você tinha um mundo de escolas privadas, cada uma com o seu estilo. Hoje você tem três grandes grupos educacionais, como o Cruton, esses caras, eles têm redes e redes de escolas que eles compraram. Então, o cartel já existe, né, Fabiana? Com certeza. A gente vê isso a olho nu. É fácil. Quem tem filho, quem tem filho em escola particular sabe como é que é legal. No cursinho você foi corajoso, hein, Fernando? Para você ver. Filho, não tenha. Você tem filho, Fabiana? Não, só tenho um cachorro. Isso. O cachorro é bom, que ele não faz cursinho. Flávio do Prado. Parece-me óbvio que a esquerda vai focar na educação. É aí que está a fonte da existência deles. O último respiro. Valeu, Flávio. No caso do Frota, a sua existência política é uma piada de péssimo gosto. O Frota é culpa nossa, né? Quem votou no Frota não foi o eleitor da Dilma, não foi o eleitor do Lula, né? Não foi o maconheiro da Federal. Quem votou no Frota fomos nós, né? Então, vamos aqui botar a mão na consciência e tirar uma liçãozinha daí, porque esse ano é ano de eleição. Teve também a Olga Caroça. Obrigado, Olga, participou do Superchat, junto com a Paula Barreto também participou, não perguntou nada, mas mandou Superchat. O Flávio do Prado também está falando, TV Escola, o ministro não foi fritado, Fernando. Flávio, a gente chama de fritura quando você tem alguém na máquina pública que o presidente quer exonerar, mas o presidente também não quer criar uma guerra. Então ele não pode simplesmente chamar o cara porque ele é presidente e falar, vai para casa. Porque você se indispõe com os eleitores que gostavam daquele cara. Então você começa a fazer o quê? Você começa a fritar o cara, sabe? Você vai minando o cara até ele pedir para sair. Isso é quando a gente fala que é fritura. Quem no governo estava querendo fritar o Abraham Weintraub? Não, os funcionários do MEC. Isso não é fritura, sabe? Quem está debaixo de você não te frita.
cara fica tentando jogar pedra. Que se lasque ele, entendeu? O cara, mesmo que seja concursado, engole seco, meu amigo. Cumpre aí o teu concurso até aposentar. Então, assim, fritura nunca houve. O que houve foi uma tentativa do setor privado, que aí deu as caras, hoje é fácil qualquer um ver, utilizando, inclusive, a máquina pública que está dentro do MEC. Funcionários públicos, inclusive concursados, que estão dentro do MEC, como a Fabiana falou para a gente. São 300 mil funcionários no MEC, muitos deles, né, são concursados, que você não pode demitir um cara desse, vai ter que ficar com ele lá. Berfaria Brasil, obrigado pelo superchat. Luiz Francisco Alves, caso o STF ensaie aceitar esse pedido, o povo tem que ir para a rua imediatamente. Luiz Francisco, a população ela é sempre um muro de arrimo no presidencialismo. Então, assim, inclusive o John Stuart Mill, que é o autor que a gente está sorteando aqui hoje, todo mundo que está participando aqui desse vídeo está concorrendo aí a esse livro que eu vou sortear. Amanhã eu já faço o sorteio, já digo quem foi o vencedor. O John Stuart Mill ele tem um outro livro em que ele fala muito bem sobre isso. No presidencialismo, é o povo que sustenta o presidente. Então, assim, nós temos realmente esse papel de fazer esse muro de arrimo. Agora, no momento, nós não precisamos lidar com essa questão. Por quê? No momento, o que a gente pode utilizar nessa hora, com a nossa calma, com o nosso sangue frio, é a estratégia de ver, primeiro, só a nossa calma de segurar a onda até agora já fez com que os verdadeiros autores de toda essa ação dessem as caras. Ninguém aqui investigou para saber quem estava fritando o Abraham Weintraub. Eles mesmos se expuseram. Demorou, o Weintraub não saiu, eles estavam achando que o Bolsonaro ia voltar da Índia, ia mandar o Weintraub embora, Bolsonaro voltou, pelo contrário, tirou foto junto do cara, chamou ele de meu nego, deu um cheiro nele. Então, o inimigo vai chegando uma hora que o cara não se aguenta, chega uma hora que o cara já está rasgando a roupa e saindo gritando, e é isso que eles estão fazendo. Então, segura a onda. Nessa live de hoje aqui, eu e a Fabiana conversando, junto com vocês, qual foi a conclusão que a gente chegou? O Weintraub não vai sair. Não está tendo fritura. Isso não vai dar em nada. É totalmente improcedente. A gente não fala que vai dar em nada, não que a gente garante, porque Lewandowski, meu amigo, é Lewandowski. Né? Então, aquilo ali é certeza que não vai dar em nada? Certeza não é. Agora, lógica tem? Nenhuma. Né? O que você acha, Fabiana? É exatamente isso, né? Não tem como garantir. Já não teria como garantir na cabeça de nenhum juiz. Isso realmente, eu como jurista, anos e anos da advocacia, eu nunca prometi isso para nenhum cliente, porque você não tem como falar, não. Você está com a causa ganha, mas realmente você pode sofrer um revés ali no processo, coisas que você nem imagina, porque direito faz parte da relação humana. Então é o caso a caso, aquele julgamento, e é como agora. É algo inédito, a gente nunca viu ali um pedido de impeachment de ministro de Estado, porque se a gente tivesse feito, então, isso anteriormente, acho que teria ali muitos ministros para realmente sofrer um impeachment, né? Então, o que a gente vê aí é pegar a Constituição e pôr ela à prova. Então, a gente não sabe como os zeladores da Constituição lá, que são os ministros do STF, como que eles vão julgar isso. Eu parto ali do pressuposto que ainda existe uma segurança jurídica e que, portanto, eles vão observar que não existe nem no processualmente, como eu falei, que não cabe, talvez, no STF aquilo, e também a parte do mérito, que ali realmente não tem nada de crime de responsabilidade e decoro não cabe nem ao STF, nem mesmo os parlamentares julgarem o decoro do nosso ministro da Educação. Então, assim, pela coerência, pelo que eu sei de direito, eu iria pelo caminho de que realmente não vai dar em nada. Agora, que é uma caixinha de surpresas, infelizmente é. Eu gostaria que não fosse, mas o STF não tem como se garantir isso, ainda mais na mão do Lewandowski, que é a pessoa que, quando eu assisto às sessões plenárias, ele recebe uma ordem ali do executivo, que é do Bolsonaro, ele disse numa sessão que ele não ia cumprir, que era para esvaziar o estacionamento ali, que ia chegar pessoal da ONU, que era algo até internacional. Aí, quando falaram para ele que era isso, ele, tá bom, então é assim. Eles realmente se colocam muito frontalmente quanto à autoridade do nosso presidente da República, porque sim, ele tem autoridade. É isso que estão querendo fazer, minar a autoridade do presidente da República. Exatamente. Obrigado por você ter lembrado desse episódio. A Fabiana está lembrando do episódio. Esse episódio, Fabiana, eu morri de rir, porque eu estava assistindo, e o Lewandowski ele falou claramente, não, se for por esse motivo, tudo bem. É porque eu achei que era porque o presidente da República queria.
Então, assim, menininho birrento, sabe? Minhas filhas fazem isso. Mesmo porque ele foi falar dos funcionários, os funcionários já tinham saído lá, que já estavam dispensados. Nem isso ele pôde falar. Então, assim, para quem assistiu, como você e eu aí, eu dei gargalhada. Eu falo sozinha com a TV, porque eu falo, meu Deus do céu, que vergonha, né? Cadê a liturgia do cargo nessa hora? Foi engraçado, foi birra demais. Vamos lá. Ber Faria Brasil participou, obrigado. Adarene Mota, o que faremos se o STF aceitar? Acabamos de falar, né? Agora é hora de relaxar, ter calma e deixar que o inimigo mesmo se destrua, né? Eles estão dando corda para se enforcar, vamos assistir a forca funcionar. Dilza Teixeira, a Peppa Pig estava na rádio falando que tinha outra pessoa para assumir junto com a irmã do Ayrton Senna, mas que os filhos do Bolsonaro atrapalharam. É por isso que a gente quer o Carlos Bolsonaro em Brasília. É por isso que a gente quer o Eduardo Bolsonaro em Brasília, é por isso que a gente quer o Flávio atuando, né, Flávio? Abre a boca, filhão. Tu já foi inocentado, né? Já tiraram aí a bomba, aí já tiraram aí a espada das tuas costas, meu amigo. Abre a boca agora, né? Politicamente, ele começou a acertar, né? A gente já sabe que ele foi inocentado, são 2 processos, mas realmente ali a gente não vê muita também, é igual nesse caso, né? Mas ele deu alguns votos complicados. Então, politicamente, Flávio Bolsonaro, por favor, melhore. A gente tem esperança, né? É isso. Tá bom, mas melhor. Dilza, eu tô falando isso ainda bem porque eles estão lá, por quê? A irmã do Ayrton Senna, que é responsável pelo Instituto Senna, é um instituto que, junto com outro instituto, que é o Todos pela Educação, eles praticamente, por trás, nos bastidores, eles são os organismos que tocam a banda no ensino brasileiro na área privada. Estamos falando aqui da área privada. Então, esses caras, junto com o Simpro, eles são a tríade que bate, sabe, que dá o ritmo nas políticas educacionais no Brasil. Então, assim, é justamente por a irmã do Senna estar quase colocando a mão na educação brasileira, é que nós precisamos de gente atrapalhando, como o Flávio, Eduardo e o Carlinho. Então, assim, é isso mesmo, a Peppa está absolutamente coberta de razão. E é por isso que a gente precisa de um governo casca-grossa, como a Fabiana está falando. Fernando Antônio, o que devemos fazer ou de como modo podemos atuar para falar para as pessoas fora da bolha? Fernando, essa sua pergunta eu respondo porque é uma pergunta que diz respeito diretamente com a área da comunicação. Estamos, nesse momento, gravando um novo curso que vamos disponibilizar para vocês nos próximos dias. Acredito aí que a partir da semana que vem eu já consiga fazer isso. Que é um curso Escola de Conservadorismo. Esse curso Escola de Conservadorismo é um curso onde a gente vai ter mais de 12 aulas, porque nós vamos abordar todos os temas do conservadorismo. E eu vou abordar todos os temas do conservadorismo com uma linguagem argumentativa, te dando, inclusive, argumentos para que você converse com as pessoas. Então, assim, eu peço a todo mundo, fica ligado, vocês fizeram um curso lá de militância política que eu coloquei aqui no canal, muitas, centenas de pessoas fizeram, me mandaram feedback, foi praticamente 100% de aprovação, fico muito feliz. E esse próximo curso é um curso que está ainda maior, ainda mais completo e com aulas menores de 45 minutos, 50 minutos. Então, Fernando, você aproveita, faça esse curso, vocês apoiam o meu trabalho. Esse ano é um ano que eu vou estar envolvido, com a mão na massa, em campanhas ao redor do Brasil. Estou dando força total para o Aliança, para que o Aliança realmente consiga o maior número possível de pessoas compromissadas com a família, gente do movimento pró-vida, para que a gente mude o Brasil, pessoal. Quem muda país, quem muda nação, não é governo, não é ministério, não é esplanada. Quem muda a nação é povo. Eles estão lá, Bolsonaro está lá com os ministros, para liderar o movimento popular. Agora, somos nós, construindo uma mente brasileira, que vamos construir um Brasil. Tá? O Brasil não é a esplanada dos ministérios. O Brasil é você aí no teu município. Obrigado, Fernando. Obrigado, Aloysio Galvão. Cristina Elster. Temos que cortar todas as boquinhas da esquerda, Fernando. Nós já temos propostas para recall de deputados, como tem nos Estados Unidos. Está perguntando. Nós já temos propostas para recall de deputados, como tem nos Estados Unidos? Tem alguma coisa, Fabiana, que você sabe? Tem proposta lá. Inclusive, até o Felipe Orlando de Bragança, ele tem ali um projeto de mudança, né?
muito positivo. E se deixarem o governo governar, isso, quem sabe, entre na pauta. A gente precisa de uma reforma política, né? Além da reforma administrativa, além da reforma tributária, a gente precisa de uma reforma política, da maneira de fazer a política. Então, eu gosto muito do que o Luiz Felipe coloca, e ele tem uma proposta nesse sentido de ter um recall ali. O que não dá para ter essa palhaçada aí, que nem eu já intimei várias vezes, mas continuo intimando o Lazier Martins, com aquele negócio lá da lista tríplice, pelo amor de Deus, né? Isso aí, de vez em ajudar, nos atrapalha, fica a gente fazer perder tempo, inclusive. É isso aí. Aproveitando, pessoal, leiam o livro do Luiz Felipe. Esse livro aqui é incrível. É um livro super prático. É um excelente. Livro esse livro é excelente. Excelente. Eu li aqui no canal, a gente leu aqui no canal uma vez, e o meu, olha o tanto de marcação que tem aqui no meu. Isso aqui tudo são marcações que eu fui fazendo, porque é um livro incrível. Leiam. Se você nunca leu, leia. Porque o Brasil é um país atrasado. Vamos lá, tem mais superchat. Tem um monte de gente falando no chat, que sorriso lindo. Eu acho que estão falando de mim. Deve ser de mim que vocês estão falando. Você é o dono do canal, é você, né? Vocês nunca falaram isso de mim? Nunca vi tanto linda aqui, pô. Obrigada. Obrigado, Fabiana, valeu demais. O Andrade Silva, linda, inteligente, valeu, concordo, obrigado. Obrigado, Fabiana. Jonatas Leite, valeu. Jonatas Leite, qual a possibilidade dos deputados sofrerem algum tipo de processo, inclusive perda de mandato, por usarem material fraudulento para interferir diretamente em outro poder? Diz aí pra gente, Fabiana. Então, até vi lá, tem gente que no meu próprio Twitter lá colocou um tweet falando dos artigos, mas o que a gente vê, vamos para a realidade, né? A realidade é que eles acabaram de colocar no poder lá um senador que estava afastado, né? Então, assim, é o que a gente vê, que realmente, quando você noticia um falso crime, ou você atribui a alguém, isso faz parte dos crimes contra a honra, no mínimo. Se tratando, então, de um ministro de Estado, o negócio fica um pouco mais grave. Mas a gente vê que essas coisas, por falta de legitimidade, daí a importância do Aliança pelo Brasil, a gente, às vezes, come bola, né? Porque a gente não tem uma instituição que esteja nas portas ali do STF para fazer esse tipo de trabalho. Então, um partido político, a gente vai poder entrar no STF com essas demandas que nos são pertinentes à maioria dos brasileiros, porque poderíamos contar com a OAB, mas a OAB não entra também com causas pertinentes para a favor da gente, não. Comuns, né? Então, a gente realmente aí tem que fazer muita força para sair logo esse Aliança pelo Brasil, não somente pelas eleições municipais, mas por essa legitimidade que vai ter como partido político para entrar lá no STF. Exatamente. Fabiana, você falou algo... Obrigado por ter falado isso, que você me lembra de uma outra coisa. Em janeiro agora, um dos livros que a gente leu aqui no canal foi a biografia do Lacerda, do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele falou uma coisa no discurso dele, que ele falou o seguinte, falou sobre o Antônio Paim, falou sobre o liberalismo, e ele falou o seguinte, olha, o Rui Barbosa, ele só não teve uma grande vitória política na vida dele, porque ele não captou um ponto, ele não captou a importância no Brasil, especificamente no Brasil, a importância que no Brasil, no sistema de república, tem um partido político. Ele tinha um ideal muito grande com a política da pessoa, né, da pessoa do político. E o Brasil, pessoal, o sistema de república, ele tem uma característica que é natural do sistema de república, que é, quanto mais tempo passa, mais o partido se fortalece. Esse é um defeito da república. A república, ela só fortalece partidos. Quanto mais tempo passa, mais os partidos ficam fortes. Então a gente vê, por exemplo, a Fabiana está falando aqui do Luiz Felipe. O Luiz Felipe tem uma briga pela candidatura independente. É uma luta inglória da parte dele, porque praticamente ele é um cara vencido, ele vai lutar aquilo ali, o galardão dele tá no céu, meu amigo, porque nessa terra aqui ele tá. Então, o Aliança pelo Brasil, ele tem uma importância tão gigantesca para esse projeto conservador, aqui eu estou indo além da política, o projeto conservador em si, global, que é um projeto de pátria, não é um projeto da política, vai além da política. O projeto conservador, ele depende do Aliança pelo Brasil. Esse partido tem que nascer rápido e nascer forte. Eu escrevi um artigo, coloquei lá no nosso site, comunicaçãoepolitica.com, escrevi esse artigo ontem, peço que todo mundo acesse www.comunicaçãoepolitica.com, tem um artigo lá,
tem a foto do discurso de posse ali, do discurso de lançamento do Bolsonaro no Aliança pelo Brasil. Eu peço que todo mundo acesse lá, terminar essa live, dá uma lida nesse artigo, você lê em 5 minutos, é muito importante que você lê. Vamos lá, mais superchat. Suzy Chagas. Parabéns, Fabiana, você está representando muito bem as mulheres brasileiras. Acabei Obrigada. de ver no seu canal. Que bom, graças a Deus. O objetivo é esse, né? Vamos em frente. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal da Fabiana, digita aí no YouTube, Fabiana Barroso, você vai encontrar o canal dela. Hélio Lintomen, parabéns por esse comentário tão esclarecedor. Obrigado, Hélio, valeu demais. Arielle Correia, parabéns, Fernando, por trazer a doutora Fabiana para esse assunto, ela é fantástica. Obrigada. Max Guimarães, Fabiana, cite 3 nomes que você gostaria para o STF. Difícil, mas tem um assim que até foi a ideia do Evandro Pontes, e depois, quando eu pensei, falei, como eu não tinha pensado nisso, como essa ideia não foi minha, que é o Arthur, é o irmão do Abraham. É um dos maiores juristas que nós temos no Brasil, extremamente preparado, com um currículo assim, não tem nem precedência no Brasil de um ministro no STF tão preparado, academicamente falando, e também é um ministro preparado desse ponto de vista aí, marxismo, cultural, ele sabe muito bem a guerra política, e é um dos maiores e melhores juristas em direito previdenciário do Brasil. Quem sabe até do mundo, não estou exagerando, não. Então, o Arthur Weintraub? Excelente. Pô, excelente. Eu entrei... Aí eu fico até pensando na cena do Lewandowski vendo o Arthur chegando. Caraca! Pô, eu entrei no elevador esses dias, dei de cara com ele. Eu fui lá no Palácio do Planalto, entrei no elevador, eu ia lá na Casa Civil, dei de cara com ele, né? Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Dei de cara com ele. Aí parabenizei ele, lógico, né? Parabenizei ele porque o cara é um herói, né, pô? Mas eu não sabia que ele era do direito, não, pô. Sim, é um excelente advogado, um dos melhores que tem direito previdenciário. Olha aí, que palpite bom, tão próximo já do Bolsonaro, né? Excelente. E vamos deixar o crédito para o Evandro Pontes, porque ele que falou disso, e eu falei, meu Deus, como eu não tinha pensado. Então, um grande nome. Um segundo nome aí que eu falaria, talvez fosse o Ailton Benedito, né? Nosso procurador também, que está lá, red pilado. E também eu fico imaginando ele chegando no STF e dando de cara, por exemplo, vamos mudar a figura, né, com o Marco Aurélio. Ia ser sensacional. Já o STF já o despreza, né, aqueles ministros que estão ali, seria realmente sensacional. E se eu tivesse que falar um terceiro nome, embora, gente, é preciso vocês entenderem, o que o Fernando fala é verdade, o campo da educação precisa melhorar, então a gente não tem jurista assim conservador, são raríssimos nomes que a gente pode realmente apontar e falar, não, esse aqui é um jurista que acordou, que está vivo para o conservadorismo. A gente tem muitos, tem até os membros também do MP Pró-Sociedade, maravilhoso ali, tem vários procuradores e membros do MP que são excelentes ali, então poderia indicar vários dali. Mas eu iria no Bretas. Por que do Bretas? Porque o Bretas, eu vi uma entrevista dele até recentemente, e eu achei ele, além de ele estar muito firme na pauta anticorrupção, ele é um homem de princípios, né? Então, não sei se ele é tão conservador, mas é um homem de princípios. Eu não vejo ele negociar princípios. E acho que seria importante ter uma figura assim no STF, um homem que não negocie princípios. E ele cumpre o requisito ali do Bolsonaro, que é terrivelmente evangélico. Então, seriam esses meus 3 nomes. É isso aí, brigadão, valeu. O pessoal tá falando aí, lista tríplice da doutora Fabiana, exatamente, lista tríplice da doutora Fabiana. Vamos lá, Elizabeth Yamazaki, obrigado pelo superchat. Maíra Araújo, obrigado. Foi mal, galera. Mais uma vez, a gente levando uma surra na guerra de narrativas. Temos muito que aprender ainda, principalmente dando audiência a quem está do nosso lado. Obrigado, valeu. Obrigado aí pelo superchat. Cláudio Henrique, sou pai e me preocupo com a pauta de costumes. Salve. Exatamente, né, Fabiana? Quando a gente fala de conservadorismo, pessoal, a gente está falando... É muito importante, né, Fabiana, que a gente deixe claro assim para todo mundo que nós falamos de coisas diferentes. Quando você fala de direita e você fala de conservadorismo, você está falando de duas coisas, não é que elas são diferentes, opostas, mas que elas tratam com questões diferentes. Quando a gente fala de direita, nós estamos falando de alguém na política, administração pública. Quando a gente fala de conservadorismo, aí você está falando de coisas, por exemplo, que o nosso amigo aqui está falando. Sou pai, estou preocupado com costumes. Cláudio Henrique, obrigado pelo teu superchat. Quando a Fabiana fala sobre o Bretas no STF, eu entendo, né, a preocupação que a Fabiana está trazendo. Pô, é um cara de princípios. Isso é algo que, se nós tivéssemos avaliado, não teríamos eleito Frota.
Para você ver como isso é importante. Ah, o cara é conservador ou não? Sinceramente, esse nem é o ponto. Porque tem várias pessoas no governo Bolsonaro que não são conservadoras. Paulo Guedes. O cara que está lá, o cara estudou economia a vida toda, é um monstro ali na área dele, nunca esteve envolvido, ele mesmo já falou isso, nunca esteve envolvido com discussão, nem política ele se envolvia muito, mas é um cara de princípios, né? Então, assim, quem tem empresa sabe como funciona isso. Eu já tive empresa. Chega uma hora na sua empresa que você não quer mais contratar os profissionais, os craques. Você quer um cara honesto. Eu quero alguém que não vai me roubar. Principalmente comércio, né? Quem tem comércio. Eu quero alguém que não vai roubar o caixa. Se for um cara de princípios, depois para ele trabalhar eu ensino, né? Então, assim, essa questão dos princípios é uma preocupação que tem que ser nossa, né, Fabiana? Com certeza, é esse o caminho, né? Inclusive, o curso que você vai dar sobre conservadorismo, eu também vou fazer. Me interessei demais. É muito legal isso, porque as pessoas precisam entender de forma simples, sem ser aquela coisa tão, né, intelectualizada, o que é ser conservador. Porque quando eu tenho certeza, Fernando, quando você acabar esse curso, a pessoa vai ter certeza que ela fala, nossa, então a minha avó ela não era chata, ela era conservadora. A minha avó, eu deveria ter sentado mais com meu avô, né? Essa troca aí de valores que a gente tem, de ficar super valorizando os jovens e não dar o devido respeito e merecimento para os mais velhos, né? Que a gente vai conquistando. Só a experiência traz a sabedoria. Então, é muito legal resgatar o que é conservadorismo longe da política, mas acaba, sim, a gente acaba misturando as coisas. E é muito importante, eu vou fazer seu curso, viu, Fernando? Obrigado, Fabiana. E aí vou fazer questão de prestigiá-lo. Valeu, uma honra para mim. Regina Nagy está falando, aguardando esse curso, top. Tente fazer um preço bom para nós, como o primeiro. Esse aqui com certeza vai ficar um preço maior do que o primeiro, porque o primeiro eu fiz um curso de 3 aulas. Esse daqui a gente vai ter mais de 12 aulas. Enfim, é um curso bem completo, mas vou colocar um preço muito menor do que a galera coloca aí na internet. Tem curso aí na internet que eu estou vendo o pessoal cobrando R$400 e tal. Eu acho um valor muito alto, vou cobrar bem menos do que isso. César Correia, Fernando, a educação, digo, as escolas, faculdades, universidades desse país são o calcanhar de Aquiles da esquerda. Porém, a guerra será sangrenta, longa, mas vamos vencer. Ele sim, Abraham Weintraub. Obrigado, César, valeu pelo teu apoio, valeu pelo teu superchat, eu concordo, né? A educação, ela é a solução dos problemas. A questão é que a educação, ela nunca resolve os problemas a curto prazo, porque você precisa educar a pessoa primeiro. E o brasileiro, ele detesta soluções de longo prazo. O brasileiro sempre quer a solução mais rápida, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, ele tem eleitor do Bolsonaro até hoje que quer intervenção militar. O cara elegeu o Bolsonaro, o cara conseguiu fazer o impossível, elegeu o Bolsonaro. Elegeu o Bolsonaro e está querendo intervenção militar, porque ele acha que se o Bolsonaro hoje der um golpe, né, tipo Vargas, né, chega no poder e depois dá um golpe em si mesmo, ele acha que se o Bolsonaro der uma de Vargas, aí vai ficar melhor. Então, assim, vamos largar a mão dessas ideias, pessoal. Vamos pelo caminho mais longo, que é o caminho sólido. Antônio de Deus, você faz ideia o que impede o Bolsonaro ir em rede nacional ao menos uma vez por mês? Eu não faço ideia, eu sei o que é. Dizer o que tem feito e o que está fazendo, ou seja, o Bolsonaro estaria contrariando o professor Olavo? Vamos lá, Antônio de Deus, deixa eu falar aqui, depois a Fabiana, se quiser acrescentar algo, pode acrescentar. Isso aqui é a minha visão estritamente, por isso que eu já estou dando logo a liberdade para a Fabiana discordar de mim. A minha visão é o seguinte, cada um com seu cada qual. Eu sou da comunicação, a Fabiana é jurista, o Bolsonaro é presidente, o Olavo é filósofo. Não adianta eu aqui querer dizer o que o Bolsonaro tem que fazer, ou querer dizer o que o processo lá do Weintraub quer dizer, que quem sabe disso é a Fabiana. O Olavo, ele tem pregado o quê? Porra, Bolsonaro, vá na TV, exponha, deixe claro para a população o que está acontecendo. Eu concordo absolutamente com o Olavo, porque o Olavo é um filósofo. E ele é um brasileiro que ama o país e que, inclusive, saiu do país para ajudar o país. Porque se o Olavo estivesse no Brasil, ele não conseguia fazer o que ele faz. Então, no papel do Olavo, ele está absolutamente perfeito a avaliação dele. Agora, se eu avalio o papel do presidente da República, o Bolsonaro, ele está perfeito na posição dele. Por quê? Como político. Se o Bolsonaro hoje, tudo tem seu tempo. Se o Bolsonaro hoje começa a jogar a população, a verdade, como diz a minha filha, mandar a real. Se o Bolsonaro começar a mandar a real demais, o que o Bolsonaro vai criar? Ele vai criar uma instabilidade. Primeiro entre o próprio eleitorado. Daqui a pouco vai ter um monte de gente querendo tomar as ruas.
tomar o Congresso, tomar a esplanada. O que pode ser até que venha acontecer um dia e seja necessário. E eu estarei lá também. Pode ser que a gente chegue nesse dia e eu estarei lá. Mas não é hoje. Então, assim, na arte da negociação, tudo tem seu tempo. Então, você tem que ir usando os teus argumentos. E hoje, o Bolsonaro, ele está sendo muito parcimonioso, e ele está fazendo as coisas de uma forma paulatina, que, ao meu ver, está certo. Por exemplo, essa questão do imposto da gasolina, Bolsonaro deu um chute no saco dos caras, dos governadores. E não foi maravilhoso? Foi. Agora, ele precisava ter feito isso há 6 meses atrás? Não. Foi perfeito ele ter feito isso hoje. Então, acho que as coisas têm o seu tempo de acontecerem. O que você acha, Fabiana? Eu acompanho o relatório. Vou ter que pegar essa criança aqui, que senão não vai deixar eu terminar de falar com vocês. Desculpa. Valeu. O ajudante do canal. Cada canal tem seu ajudante. Né? Esse aqui é o meu, é o Pierre. O Pierre tem que fazer parte. Então, eu acompanho você, o relator, mesmo porque você é especialista em comunicação, e eu concordo mesmo, não é só porque você é especialista, mas a gente tem muitas coisas que são segredos de Estado, né, que a gente não sabe o que acontece, são os detalhes. Então, esses detalhes que são definitivos para se tomar um tipo de atitude assim. A gente já vê o Bolsonaro com muita dificuldade ao dar entrevista ali na saída do Palácio do Planalto. A gente já vê o que a mídia faz com ele, né? Imagina, então, se fizesse isso. Tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo. Então, eu acho que do jeito que está indo bem. O que talvez precisasse melhorar era a forma de comunicação do governo como um todo, né? De divulgar os projetos, divulgar o que cada ministro está fazendo, que nem o ministro Moro lá agora aprendeu, então está fazendo isso via Twitter, está ali divulgando, tem o Disque Denúncia lá, alguma coisa de denúncia que ele fez dos mais procurados no Brasil, é isso, mas basicamente isso. E realmente eu também tenho que concordar que o Olavo, ele está falando como um filósofo mesmo, né? Então ele vai abordar esse assunto de um outro aspecto, que na realidade aqui às vezes fica um pouco diferente. Eu opino da mesma forma que você, Fernando. Inclusive, assim, uma das críticas nisso aí que você está falando, que a gente concorda, todo mundo concorda desde o começo, é a comunicação em rede social do governo, que é muito ruim. Porque a comunicação na rede social, a comunicação digital, ela é lenta, né? E tudo que a rede social não pode ser é lenta. Mas agora o Fábio está colocando alguém aí de peso, né? Que já começou aí botando pânico aí na esquerda. O Luiz. É o famoso Oi Luiz, né? Oi, o nome Luiz. dele é @Oi Luiz. Oi Luiz. Que, aliás, o currículo dele, deixou a esquerda quietinha, né? Ganhou vários prêmios. O Luiz é fera. E o Oi Luiz vai fazer a diferença. E agora eu quero ver o Twitter derrubar as contas dele. agora vai ter que certificar a conta do cara, meu irmão. Que lindo. E vai certificar aquela foto maravilhosa dele lá também. Cissa, valeu, Cissa, obrigado, valeu por estar aqui assistindo a gente, obrigado por apoiar o canal. Vamos ter calma nessa hora, né, Fernando? Mas acho que será necessário voltarmos às ruas. Eu também acho. Eu tenho uma palestra junto com o professor Evandro Pontes no dia 4 de abril em Florianópolis. Quem for de Florianópolis, acompanha a gente, coloca aí na tua agenda, dia 4 de abril, lá em Floripa, a gente vai falar. Maravilha, hein? Eu vou falar sobre isso daí. E eu quero mandar essa pergunta aí pro Evandro Pontes, mas eu concordo. Eu acho que um dia, Cissa, nós vamos voltar para a rua. Vamos só esperar. Tomara que seja que a gente tenha uma leitura perfeita de timing. O poder tem que emanar do povo. Apoio o Weintraub, apoio o Alan dos Santos, apoio o respeito às leis. Gente, obrigado por tudo, obrigado pelos superchats, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente praticamente por 1h30, quase 2.000 pessoas com a gente. Lembrando todo mundo, se inscreve no canal da Fabiana Barroso, ela está com um canal iniciando, mas é uma pessoa que está se comunicando há um bom tempo e é alguém que pode suprir uma demanda que a gente tem, essa demanda gigante, que é essa demanda de elucidação de questões do judiciário. O judiciário brasileiro, ele tem umas maluquices, para mim que sou leigo, né? Tá falando besteira, ô Fabiana. Mas o judiciário brasileiro, ele tem um troço que é bruto, que é o negócio do STF interpretativo. Então, meu irmão, não adianta você pegar a Constituição, peraí, eu vou ler a Constituição para eu ficar por dentro. Pode até ler, é meio chato, mas pode ler. Mas também não adianta. Porque chega lá no Lewandowski, é igual agora, pedido de impeachment do Abraham Weintraub. Não tem como a gente falar para você, vai acontecer isso. A própria Fabiana falou para a gente, pode ser que o STF decida que eles mesmos têm que analisar, pode ser que eles devolvam para a Câmara dos Deputados. Então, esse negócio de... E pode ser que arquive.
ninguém sabe. A gente falou aqui o que é mais provável, né, Fabiana? Sim. Mas não batemos o martelo, porque não tem como bater o Não martelo. tem como. Não tem como. Renato Anastácio mandou agora. Os militares cometeram o mesmo erro. Precisavam de TV semanalmente e processar os difamadores. Olavo tem razão, desculpa. Olavo sempre tem razão, Renato. Ele sempre tem razão. E eu digo aqui, ele tem razão nesse tema também. E, inclusive, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer isso um dia. Mas o Bolsonaro, como presidente, ao meu ver, ele está fazendo a coisa certa. Fabiana, obrigado. Eu que agradeço. No teu novo projeto e na tua nova empreitada, e que o teu canal saiba, né? Estou sempre aqui à disposição também para aparecer por lá. Eu também estou à disposição, viu? Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.